Então eu era um usuário pesado de maconha. Eu era uma pessoa que chegou a ponto de cultivar essa droga em casa. Eu fiz uma estufa, eu estudei, eu pesquisei, eu amava eu era totalmente viciado à maconha. Então eu comecei a cultivar para meu consumo. Eu era envolvido com banda de rock, eu servia ao inimigo glorificando a ele, não sabia, mas eu era servo dele. Então eu estava totalmente entregue ao inimigo antes do Senhor fazer uma obra na minha vida. Eu vou contar resumidamente para a glória do Senhor e para aumentar a fé dos irmãos, que o Senhor pode fazer isso na vida dos vossos filhos que ainda estão perdidos, na vida daquele conhecido seu que está perdido, irmãos. Então o Senhor, Ele começou a trabalhar na minha vida. O Senhor permitiu que o meu pai perdesse o emprego e ficou muito tempo desempregado. E só eu estava trabalhando ali naquele lar, em casa, ganhando um salário mínimo praticamente. E todo o dinheiro que eu pegava, eu dava para o meu pai. Embora eu era viciado na maconha, nunca roubei, nunca me envolvi com outras drogas mais pesadas, mas era totalmente afundado nesse vício. Não importa qual a droga, a pessoa está caminhando para o inferno da mesma forma. E então, Deus permitiu eu passar por um processo, porque eu era uma pessoa totalmente incrédula. Era uma pessoa totalmente, praticamente ateu. Eu não acreditava que o Senhor Deus existia. Eu não acreditava. Eu dizia que se Deus é real e Ele existe, por que existe tanta desgraça na face da terra? Por que eu vejo as pessoas passando fome? Por que as doenças? Enfim, eu questionava Deus, a existência de Deus. Então Deus, Ele teve misericórdia e começou a trabalhar na minha vida. E ali Deus permitiu, Deus fechou a porta de emprego ali para o meu pai. E somente eu trabalhando naquela casa. E aí o diabo começou a colocar na minha mente que era para mim vender a droga. Que era para mim começar a traficar então. Eu já estava com esses pensamentos e as pessoas já estavam sabendo, muitas pessoas já começaram a saber que eu estava cultivando, que eu estava plantando essa droga. E ali o Senhor me deu um grande livramento de prisão, porque hoje era para mim estar na cadeia, respondendo por tráfico de droga. Só que eu não cheguei a me envolver nessa parte de tráfico. Mas então, o que aconteceu? O Senhor começou a trabalhar, Ele fechou a porta de emprego para o meu pai, eu trabalhando ali, e aí de repente o Senhor também fechou a porta de emprego. Minha, do meu pai, ninguém trabalhando em casa, 5 pessoas, eu era amigado com a minha atual esposa, era amigado, estava numa situação terrível, já tinha quase perdido a minha vida por causa de bebida alcoólica, chegada a coma alcoólico, fiquei das 11 horas até 11 horas da noite no hospital, inconsciente, respirando através de aparelhos. Quando eu vi aquela luz branca, eu fui voltando novamente à vida. Glória a Deus. E ali eu soube que Deus realmente tinha uma obra na minha vida. E ali eu disse que nunca mais ia beber, só que o diabo me acorrentou no vício da maconha muito pesada, muito forte, a ponto de eu dizer que jamais iria parar de fumar maconha, que eu amava a maconha. Então eu fumava muito, fumava haxixe, fumava maconha da mais forte que tem. E o diabo estava trabalhando dessa forma na minha vida. Mas o Senhor usou de misericórdia, então começou a trabalhar na minha vida dessa forma, permitindo o desemprego vir. E eu comecei a indagar. Se Deus existia realmente. E ali tinha uma pessoa evangélica, no último dia do meu serviço, eu estava ali, ele chegou até mim e falou: Fábio, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus tem uma grande obra na sua vida, e eu quero dizer para você, não importa o que você está passando, busque a Deus, porque Ele existe, porque Ele é real. Mas eu não acreditava em Deus. Era uma pessoa que para mim isso aqui era um livro escrito pelo homem. Eu não acreditava na Bíblia, que era um livro inspirado por Deus. Para mim a Bíblia era um livro apenas. Se Deus não existia para mim. Então, mas aquela palavra, eu sei hoje porquê, mas na época eu não sabia. Ela ficou na minha mente, ficou remoendo na minha mente. Sendo que várias vezes eu já recebi folheto de crentes, de cristãos, irmãos, me entregou folheto, eu jogava fora, me falava alguma coisa e entrava por um ouvido e saia pelo outro. O diabo não deixava, mas Deus estava trabalhando ali na minha vida. E aí o que aconteceu, meus irmãos? Quando eu cheguei em casa, eu tinha uma banda de rock, como eu disse para os irmãos. E tinha um jovem na minha banda que ele tocava, ele estava desviado.
no vício da cocaína também, mas estava querendo voltar para Jesus. E aí ele me disse justamente naquele dia: Fábio, eu não sei porquê, mas você tem que ir para a igreja comigo, vamos para a igreja comigo. Aí eu lembrei na hora do rapaz do serviço, que me falou de Deus, de Jesus, que era para ir para a igreja. Eu falei: mas isso é coincidência. Eu falei: isso é apenas uma coincidência. Pensei comigo. Mas eu falei: não, mas eu não tenho nada a perder, eu vou. Falei para ele: não, tudo bem, a gente vai algum dia. Mas na minha total incredulidade. Aí fomos para a igreja, ouvi a palavra, mas a minha vida continuava a mesma coisa. Tudo bem, aí ele foi e comprou uma Bíblia para mim, irmãos. Deus usou ele para me resgatar. Ele falou: Fábio, toma essa Bíblia, não guarda ela na gaveta, lê ela, é de todo o meu coração, lê a palavra. Deus vai fazer a obra na sua vida. E ali eu recebi aquela Bíblia, mas eu não acreditava na Bíblia. Então eu não ia ler a Bíblia. Mas aí Deus, como é infinitamente misericordioso, a minha própria mãe, que não serve ao Senhor, nunca serviu, antes ela era espírita, nunca serviu ao Senhor. Ela me veio com um livro. O título dele Era Inferno, Agora é Céu, o testemunho verdadeiro de um homem que teve um encontro com Jesus na cadeia. E é isso que eu quero falar a respeito hoje, o encontro verdadeiro com Jesus. E nós já vamos entrar na palavra. E ali, irmãos, minha mãe me deu aquele livro e falou: Fábio, eu quero que você lê esse livro. Então eu comecei a ler aquele livro, e aquele livro foi me mexendo comigo. Porque eu falei: mas como pode? Era muito, não tinha como ser falso aquilo ali. Então eu comecei a indagar mais ainda se Deus existia. Como pode acontecer uma coisa daquela? O homem dentro da cadeia, Deus curou, Deus libertou, e o homem estava lá adorando a Deus preso, louvando, não sabia nem o que era isso. Aí o que acontece? Mais uma vez eu estava ali mexendo nas coisas ali em casa, eu achei outro livro, irmão. Outro livro eu achei em casa, que nem sei, não sei como que parou ali, quem que trouxe, de quem que era. E o título do livro era assim: Bíblia, livro de homens ou palavra de Deus? Então foi como Deus me quebrantou para mim passar a acreditar na palavra. Eu comecei a ler aquele livro também. E aquele livro foi mostrando como que o Espírito Santo inspirou os santos apóstolos, os santos profetas, e a ciência comprovando tudo na palavra, enfim. Ali, através daquilo, eu não tive dúvida. Não, realmente, não é comum isso. Isso não é normal. Então, eu comecei a ter interesse para ler a Bíblia. Não, eu preciso conhecer esse livro. Aí, comecei a ler a palavra. Aí, eu peguei aquela Bíblia que aquele neto, era o apelido dele, né? Ele me deu. Comecei a ler. E lia 1 hora, e lia 2 horas. E aquela sede de Deus. Eu queria saber, eu queria entender. E comecei a ler de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia. E Deus foi trabalhando na minha vida, Deus foi me quebrantando. Aí eu fui outra vez na igreja, mas eu não era liberto, eu ainda estava no vício da maconha, tinha fumado. Ele chegou em casa, eu estava drogado. Ele falou: Fábio, hoje você vai comigo na igreja. Eu falei: não vou na igreja porque eu fumei, não acho correto. Ele falou: não, vamos na igreja, hoje você tem que ir na igreja comigo. E na igreja que ele estava indo não tinha culto aquela noite. Ele nem sabia que igreja ia, mas Deus tocou nele para me levar para a igreja. Eu falei: não, eu não vou. Eu estou drogado, eu fumei, não vou. Ô Fábio, Jesus disse o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu não disse que você tem que ser santo para a igreja, mas Ele vai te libertar, Ele vai fazer uma obra na sua vida. E ele desviado, meus irmãos, desviado. Deus usando ele. Eu falei: não, tudo bem, então eu vou. Aí eu fui, pus o pé para fora de casa e comecei a sentir uma opressão. Algo maligno ali, parecia que estava atrás de mim, querendo me impedir de ir para a casa do Senhor. Mas eu falei: não, eu vou, hoje eu vou. Eu não conhecia Jesus, mas eu falei: não, eu determinei, eu vou, não importa, eu vou. Aí eu fui para a igreja. E quando passamos uma denominação, outra denominação, não entramos em nenhuma. Ele falou: não, nenhuma. Aí quando nós entramos, vimos uma congregação parecida com essa, pequena, aí foi essa que nós vamos. Aí nós entramos. Ali tinha um evangelista que Deus começou a usar ele. Tudo que eu estava lendo na Bíblia, tudo que eu estava meditando no livro do Apocalipse, ele começou a pregar. Tudo. Tudo ele começou a pregar e de repente ele apontou para mim: você, jovem, você que está aqui, Deus te trouxe aqui essa noite. A minha perna começou a tremer, eu não estava entendendo, mas era Deus. E aquele rapaz que me trouxe começou a chorar igual uma criança, aleluia. E aí, Deus tremendo. Aí Deus começou a falar comigo: jovem, você é uma pérola na mão de Deus. Você jamais vai esquecer desse dia. Hoje vai ser o dia que você vai nascer de novo. Aleluia. Glória a Deus. Aí comecei a sentir uma alegria muito grande. Aleluia, Pai. Então ele falou: vem cá que eu vou orar por você. Deus trouxe esse jovem para te usou esse jovem para te trazer aqui essa noite. Vocês nem sabiam onde vocês iam ir hoje, mas Deus lhe trouxe aqui porque hoje vai ser o dia que você vai nascer de novo.
Aí eu fui ali na frente e aceitei e me entreguei ao Senhor Jesus. E ali aquela paz, aquela alegria invadiu meu coração. Que eu não sabia se eu pulava, se eu chorava, se eu batia palma, eu me alegrei demais. Era algo que a droga não me dava, o dinheiro, o prazer ilícito, o sexo, nada. Mulher, balada, a banda que eu tinha, nada me preencheu como aquele dia. E ali eu saí da igreja flutuando. Mas ainda o diabo queria que eu ficasse preso na maconha. E ali novamente eu fui insistir em usar droga, porque eu estava muito preso ainda àquela droga. E ali eu fui, fiz aquele cigarro de maconha, e comecei a fumar e comecei a passar mal, irmãos. Comecei a passar mal, comecei a suar frio, comecei a passar mal de uma maneira que eu nunca passei, porque eu fumava vários cigarros, usava haxixe, tudo, e não me dava prazer, dava algo que eles chamam de brisa, né? Dá aquela alegria, aquela coisa maligna, né? Você fica bobo, você fica meio perturbado, meio perdido em relação a tudo, você começa a não conversar com as pessoas, você começa... Então aí eu comecei a sentir algo diferente, me deu medo, me deu muito medo, eu comecei a suar frio, o coração disparou, a minha garganta secou de uma tal forma que eu não conseguia tomar água, eu ia comer, não conseguia comer. Aí eu fui dormir e aquela voz, que hoje eu sei que voz é essa, como falou comigo, filho, isso não é mais para você, aleluia. Isso não é mais para você, meu filho. Aleluia! Aleluia. Aí eu tive força, irmãos, aí eu parei, aleluia. Aí eu consegui parar com os vícios, aleluia. Desde aquele dia, irmãos, o Senhor começou a trabalhar de uma maneira muito grande na minha vida. Ali o Senhor começou a me mostrar os meus pecados. Ali eu comecei a sentir tristeza pelo pecado. Ali eu já vi a minha miséria e comecei a orar ao Senhor. Comecei a me dobrar os joelhos diante de Jesus. E ali logo eu abandonei todo o pecado. Deus me transformou em tudo, na minha maneira de vestir, na minha maneira de falar, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. Eu casei, estava ligado, eu casei. Embora minha esposa nunca serviu ao Senhor, mas o Senhor falou comigo, você vai ter que carregar a cruz até o final. O diabo se levantou. Minha esposa começou a virar a cabeça dela, ela começou a me desrespeitar, começou então a querer impedir eu de ir para a igreja, o inimigo começou a trabalhar, as obras de feitiçaria começou a vir contra nossas vidas para nos separar, mas eu fiquei em jejum, eu fiquei em oração, eu fiquei ali orando por ela, eu fiquei intercedendo, eu batizei, fiz tudo o que o Senhor me tinha para a minha vida, eu fui colocando a minha vida no altar de Deus, e Deus foi trabalhando, Deus foi suprindo, Deus me abriu a porta de emprego, pois Deus abriu a porta de emprego com meu pai, então Deus nos tirou dali, nos deu tudo que precisávamos, nos deu a roupa que eu não tinha condição, nos deu os móveis que eu não tinha, eu casei então, mas não tinha nada, casei pela fé do Senhor, Deus foi preparando tudo, foi mudando, foi trabalhando, até que o Senhor pôs a mão e fez a obra também na vida da minha esposa, e ela teve um encontro com o Senhor Jesus.